Irmãos, obrigado mais uma vez, presbíteros, liderança, pela oportunidade de estar aqui com todos os irmãos, compartilhar a palavra de Deus com vocês. Foi um prazer receber vocês ali no mês passado, jovens, e eu espero que este relacionamento pode continuar e que aquele lugar também pode ser uma bênção para esta igreja e a missão desta igreja nesta cidade. O pastor me informou que vocês estão tendo um foco neste mês sobre a missão, né? A missão de Deus de pregar o Evangelho. Então eu queria trazer uma mensagem baseado neste tema. Eu queria começar em Gênesis capítulo 12. Nós vamos analisar tudo que vem antes de Gênesis capítulo 12 em alguns instantes. Mas primeiro eu só queria ler os primeiros 3 versículos de capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoaram, e amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Oremos. Senhor nosso Deus, desvenda os nossos olhos para que podemos contemplar as maravilhas da tua lei, que o Evangelho seja fielmente pregado, tua palavra exposta e nossa grande missão compreendido e amado por nós. Que isso não seja meramente um trabalho intelectual, mas que tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo, adentra em nossos corações e impacta todo o nosso ser, para o louvor de teu santo nome que nós oramos. Amém. Mayday, Mayday, Mayday. Talvez você já tenha ouvido esta expressão. É um código internacional de socorro, né? Um pedido de socorro quando alguém está num tipo de emergência. Essa frase vem do francês, que eu não conheço, mas no francês é venez m'aider, ajude-me. É usado sempre com 3 repetições, para não ser confundido com outras frases que podem ser similares. As nações do mundo, todos eles, estão nessa situação. Eles estão numa situação de emergência, e todas as nações, desde todos os tempos da queda, depois da queda, estão clamando Mayday, Mayday, Mayday. Nestes países em nossas vidas, em nossas culturas, existe uma falta de foco, existe batalhas, uma falta de direcionamento, de sentido na vida. E até muitas vezes a igreja pode ser impactado com esta falta de visão. Mas nas questões mais profundas e importantes da vida, a igreja de Cristo, nós não podemos ser vagos. Nós precisamos dar respostas exatas. Precisamos saber qual é então o propósito da vida, qual é o objetivo final. E que esta visão pode orientar nossa vida. Não existem muitas opções. Nós temos a visão bíblica. Nós temos 2, a visão de uma falsa religião. Ou
nós temos uma outra opção que seria que Deus não existe. Então, nesta opção, não há absolutos. Mas, certamente, como muitos filósofos têm falado, como Nietzsche falou uma vez, que minha vida não tem objetivo, é evidente a partir da natureza acidental da sua origem. Quer dizer, nós não sabemos de onde nós vimos, nós não sabemos aonde é que nós chegamos, então não tem um objetivo para a nossa vida, e muitos estão nessa situação de falta de clareza. Eles não sabem qual é o propósito da vida. Mas em contraposição a toda esta confusão que reina no nosso mundo, a palavra de Deus é muito clara. É muito clara sobre nossa missão e qual deveria ser nossa visão nesta pequena peregrinação para a cidade celestial. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender qual é a missão de Deus, para que nós possamos compreender qual é nossa missão como filhos de Deus, como rebanho de Cristo. Então, este vai ser nosso objetivo nos próximos minutos, para reconcentrar nossos olhos e faz uma análise deste pergunta: qual é a visão de Deus? Qual é a missão de Deus? E nós precisamos então entender a missão de Deus, meditar sobre isso e ajustar nossas vidas para estar andando de acordo com a visão e a missão de Deus. Então vamos analisar isso a partir deste texto de Gênesis capítulo 12. Em primeiro lugar, o que está acontecendo antes de capítulo 12 na Bíblia, na história da redenção. E depois vamos entender o que está acontecendo nestes versículos e no restante da palavra de Deus, e finalmente o que está acontecendo com a gente em nossos dias. Então, vamos até ir um pouquinho antes das primeiras palavras da Bíblia. O que vocês acham acontece antes de: no princípio criou Deus os céus e a terra? A Bíblia explica o que acontece antes da história humana. Em João, por exemplo, nós vamos ouvir estas palavras repetidas várias vezes. João diz: eu vim fazer a vontade do Pai. Jesus falando: eu vim, minha missão era de fazer a vontade do Pai. Então esta é a nossa missão também, de fazer a vontade do Pai. O pacto eterno, aquilo que estava concordado entre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, muitos teólogos, baseados nestes versículos, têm visto o que é chamado um pacto eternal, aonde o Pai se compromete em dar ao Filho todos os eleitos, e aonde o Filho se compromete a ser nosso Salvador e nosso mediador, e aonde o Filho ele faz promessas que ele vai obedecer ao Pai perfeitamente. Então é um acordo entre as pessoas da Trindade antes de o tempo começar, para afetuar a salvação do povo de Deus. Então, desde a eternidade passada, Jesus voluntariamente ele falou: eu vou escolher e amar vocês. Sua salvação depende
da promessa e da obediência de Cristo. Isso é uma glória para nós. Não há garantia mais poderosa do que isto, a palavra e a vida de Cristo como sacrifício perfeito. Mas então é a história que está acontecendo antes do começo do tempo, um pacto eternal. Agora nós entramos na história da humanidade. Gênesis capítulo 1, vocês conhecem bem, criação. E o último verso da narrativa da criação diz: era muito bom. Tudo que foi feito era muito bom. No início, Gênesis capítulo 2, nós podemos ler sobre a criação de homem e de mulher. Nós vimos em capítulo 2 o modelo para casamento e família sendo exibido. O projeto de Deus para a família sendo criado por Deus em Gênesis capítulo 2. E tudo isso é muito bom. Nós vimos em Gênesis capítulo 2 que o relacionamento entre Deus e os homens era bom. Deus andava com o ser humano e tinha comunhão com Adão e Eva e a humanidade. O homem naquela época, ele usou seu cérebro e ele podia ter domínio e as coisas funcionaram bem. Era para ele ter domínio como um vice-regente de Deus sobre toda a criação. Utiliza tudo isso que eu tenho criado e faz com que as coisas crescem e desenvolve tudo isso para a glória do meu santo nome e em comunhão contigo. E faz isso no casamento e no lar e em todas as suas vocações para a glória do meu santo nome. Este foi o plano original. Agora em Gênesis 2, versículo 17, nós estamos vendo algumas palavras interessantes. Em Gênesis 2:15, nós estamos vendo o Criador explicando exatamente para Adão, o homem, qual é o seu papel, qual é a sua responsabilidade de proteger e cultivar tudo. Versículo 16 diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Muita liberdade, quase total, de me amar e me obedecer, e ser meu filho, e estar em relacionamento contigo, me adora. Este foi os grandes, deduções naturais da criação. Nós somos criaturas de Deus, filhos de Deus. Que bênção, que honra, que coisa perfeita este. Mas nós estamos vendo linguagem pactual agora. Versículo 17, pactual, palavras: olha, mais da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Requisito, uma coisa, uma responsabilidade: não comerás, porque no dia então que dela comerás, certamente morrerás. Uma advertência. Grandes promessas e advertências. Isso é linguagem pactual. Deus sempre entra em relacionamento com o povo através de palavras, através de promessas e responsabilidades. É um relacionamento. Isso que significa pacto. E aqui no versículo 17 nós temos o que é muitas vezes chamado o pacto das obras, ou o pacto adâmico. Se você me obedecer, você viverá. Se você desobedecer, você certamente morrerá. E o que aconteceu com esse primeiro Adão? Ele desobedeceu e a morte espiritual caiu sobre ele, sobre toda a humanidade desde aquela época.
Porque você tem câncer, porque você tem relacionamentos quebrados, porque você tem inimizade, porque seu coração é corrupto, porque essa cidade é cheia de corrupção, porque este país é cheio de corrupção. É porque o ser humano agora está debaixo da maldição, e as consequências desta rebeldia e a inversão aonde eles começaram, e nós também, e toda a humanidade desde esta época, aonde eles adoram a criatura em vez do Criador. Explica o apóstolo Paulo em Romanos 1. Adão desobedeceu este primeiro pacto. Graças a Deus pelo segundo Adão, Jesus, que entrou neste pacto como um servo também, como Adão era para ser. Jesus se tornou um novo primeiro homem, e ele vive de acordo com todas as promessas e advertências do pacto com Deus, e ele vive esta obediência no seu lugar, e ele vive isso. Ele obedece ao Pai, e todos os princípios do pacto ele obedece em seu lugar. Aquilo que Adão primeiro tinha que fazer, o segundo Adão conseguiu fazer. Então nele nós somos salvos, porque Cristo cumpriu as obrigações do pacto. Isso é explicado em, por exemplo, Romanos 5:19, os dois Adões sendo comparados. Exatamente este é o foco deste sermão: o Evangelho e a fidelidade de Cristo. O que acontece então no capítulo 3? Vocês conhecem: tentação e a queda da humanidade, julgamento e maldição por causa da desobediência de Adão e Eva em Gênesis capítulo 3. Agora, neste estágio da história da humanidade, as coisas são obscuras, cheio de trevas. O homem está espiritualmente morto, e nós podemos ver isso desde capítulo 3 e vai embora. Você vai ver uma história de condenação, de morte, de homicídio. Por exemplo, os primeiros filhos do primeiro casal, um filho mate outro filho. Olha como o pecado e a quebra da aliança tem causado um grande morto espiritual sobre a humanidade. Mas Deus é um Deus de graça e de misericórdia. Versículos 14 a 19 de capítulo 3. Então o Senhor Deus disse à serpente: maldita és entre todos os animais domésticos. Veja o serpente no chão, comendo pó. Deus está no controle de todas as coisas. Não importa o quanto parece que Satanás está controlando a história, Deus é soberano, e Ele vai, e Ele tem ganhado. Colossenses 2:15, eu só vou mencionar esta passagem para provar isso. Lembra? Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz de Cristo, o Evangelho, a ressurreição é a vitória final de Deus sobre o serpente, o dragão. Existe uma grande batalha então na história do ser humano. Gênesis 3:15, depois da queda, olha o que acontece na história do ser humano. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente.
este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vai ter uma grande batalha nesta história toda. Mas eu vou à guerra, está dizendo Deus, porém inimizade. Eu não vou deixar que o serpente e que a desobediência e que o desastre e o pecado vai ter vitória. Eu vou à guerra. E este é o que as páginas e os capítulos da palavra de Deus estão descrevendo, a história desta grande batalha e de um grande herói, um grande inimigo, o dragão. Mas aqui nós estamos vendo que um herói, um campeão virá na história. A primeira missão do Evangelho, depois da queda, depois dessa tragédia, mais um herói vai chegar. E em versículo 21, olha como Deus é um Deus de graça. Depois do pecado e da vergonha, é dito: fez o Senhor Deus vestimenta da peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ele já agindo para cobrir a nudez e a vergonha e o pecado. Os vestimentos de Cristo já estão sendo expostos. A misericórdia e graça, as primeiras menções do Evangelho. Então nós estamos falando sobre a visão pactual da palavra de Deus. E nós temos visto já o pacto das obras, que Adão não conseguiu obedecer. Mas nós estamos vendo o início de um pacto da graça. O que acontece, continuando a história rapidamente, Gênesis capítulo 4, Caim e Abel, assassinato e ódio. Capítulo 5, a propagação da raça humana e os descendentes do Adão. Qual é o refrão em todos esses capítulos? E ele tinha filhos, e eles cresceram e eles morreram. Morte físico por causa da morte espiritual. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. E esta é a história nestes capítulos. Morte persegue todos os seres humanos. Gênesis capítulo 6, Moisés está resumindo os resultados do pecado. A maldade do homem se espalha, ele explica. Gênesis 6, versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Que visão triste do ser humano, que realidade terrível. O homem não foi criado para ser dominado por pecado, para ser escravos de Satanás. Ele não foi criado por esta razão e este propósito. Então, no versículo 9, você pode ver o porquê do dilúvio. Parece que a raça humana está tão entortida que precisa ser retirada. Nós precisamos recomeçar as coisas. E esta muitas vezes é a nossa realidade, não é, irmãos? Analise o seu coração. Esta semana, aquele briga, aquele ódio, aquele raiva, que é explicado que é assassinato na verdade. Aquele olhar impuro. Se nós podíamos, se todos os nossos pensamentos íntimos podiam ser expostos a todos os outros aqui, nenhum de nós iria sair aqui bem com a igreja. Nós não iríamos ter amigos. Mas Deus estabelece um pacto. No meio de tudo isso, Ele continua agindo com graça. Versículo 18 de capítulo 6. Mas estabelecerei o meu pacto convosco e entrarás na arca.
tem um caminho de salvação, tem uma graça, tem uma arca, tem umas roupas. Julgamento vem a todos os homens, mas tem vida e salvação na arca que Deus providenciou. Gênesis 8, Noé adora a Deus e Deus promete nunca mais destruir a terra dessa maneira. Gênesis 9, o pacto com os filhos de Noé e as maldições contra alguns filhos por causa de desobediência e pecado. Em capítulo 10, a terra é reabastecida com filhos de Noé, quer dizer, eles multiplicaram de novo. Mas o que acontece em Gênesis capítulo 11? A Torre de Babel. Estes filhos ainda são filhos pecaminosos. E eles tentam construir uma grande torre em rebelião a Deus. Então, esses são a história, o pano de fundo para chegar no Gênesis capítulo 12. O pano do fundo desta história. Os primeiros capítulos são tristes, são de terror, são cheios de rebeldia. Os efeitos devastadores da queda e a alienação que aconteceu por causa da queda está sendo exposto aqui. Relacionamentos estão quebrados. O homem odeia Deus e odeia uns a outra. O homem vive no mundo agora moralmente caótico por causa do pecado. Aí chega nosso texto. Gênesis capítulo 12. Mais uma vez eu vou ler rapidamente. Ora disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai. Quem era o pai de Abraão? Quem era ele? Um grande homem, um santo, que tinha filhos nobres. Quem era este pai? Você pode ver isso em 11:27. Tara era o pai de Abraão e ele era um idólatra. Este é Abraão. Merece alguma coisa? Merece nada. Pertencia a todo esse povo rebelde, mas Deus chega e fala. Ele comunica com Abraão: vai para a terra que te mostrarei. Abandona tudo, Abraão. Quem é que tem o poder e a autoridade de dizer para uma outra pessoa: deixa tudo e me segue? É só Deus. De ti farei uma grande nação. Olha as promessas que estão sendo feitas. E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Promessas. Mas uma responsabilidade: ser tu uma bênção. Missão. Missão de Abraão. A missão de Deus: eu vou te salvar. E vocês vão ser meu povo. Vocês vão me amar. E vocês vão se tornar uma bênção. Abençoarei os que te abençoaram e amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós temos visto o pacto eterno, rapidamente, antes da criação. Nós temos visto o pacto das obras em Gênesis capítulo 2, que foi quebrada, porque o homem não conseguiu fazer as obras de Deus, eles não conseguiram ser obedientes. Agora nós estamos vendo o pacto da graça, oficialmente pela primeira vez sendo exposto na palavra de Deus. O pacto da graça. Deus faz um pacto com Abraão. Em Gênesis 12, você pode ler isso no capítulo 15 também e 17. Lembra o que é um pacto? Rapidamente, lembra? Nós estamos falando muito já sobre o pacto. Essa palavra mais de 300 vezes no Velho Testamento. E descreve a maneira por qual Deus relaciona com o povo.
ele relaciona através dos pactos. E no Velho Testamento tem muitos rituais pactuais, tem documentos pactuais, nós temos leis pactuais, sinais do pacto, que mais? Refeições do pacto, mediadores do pacto, maldições do pacto, testemunhos do pacto. Então isso é a ideia central para toda a Bíblia. Nos nossos casamentos nós façamos também um pacto baseado certamente nos pactos de Deus. Eu, Douglas, toma você, Lia, para ser minha esposa, e na doença, e etc. Promessas pactuais. Então essa palavra, aliança e pacto, eles são palavras fortes, eles têm significâncias muito pesadas. O que é um pacto? Um pacto é um laço. Une as pessoas. São palavras de promessas e responsabilidades, e quando esses são cumpridos, obedecidos, vividos, trazem união. Deus se unindo ao povo dele. É um laço. Eles são laços feitos por um Deus soberano, quando nós estamos falando da igreja de Cristo. Irmãos, o que está acontecendo rapidamente agora? Nós temos que chegar, conclusão nesta manhã. Nós temos visto algumas ideias sobre o pacto. Mas o que aconteceu com o pacto com Abrão, aqui em Gênesis 12? E a missão de Abrão, como é que isso é ensinado para nós? Aqui nós estamos vendo, com o pano de fundo da queda e rebeldia, o mundo caótico, cheio de problemas, nós estamos vendo aqui nesses versículos um Deus que chega, e aqui, a partir de Abrão e sua família, a ruptura com o pecado está começando, onde Deus vai agir em amor e graça. Não vai ser mais como Gênesis 2, 15, 16, 17, baseado na obediência do homem, porque ele já não conseguiu. Agora vai ser baseado na graça de Deus em Cristo. Os sacrifícios por causa de desobediência vão ser agora a mediação do povo, apontando o povo para um grande Redentor. Esse pacto está cheio de graça. Assim, Gênesis 12, versículos 1 a 2, diz assim: diz o Senhor a Abraão: sai da tua terra. Mais uma vez, era uma terra de maldição, onde ele não merecia nada. E Deus chega só com promessas de bondade. Então a missão é feita, Deus chega, Ele salva, Ele traz palavras de consolação e de promessa, Ele faz tudo, mas Ele sempre inclui alguma responsabilidade do povo. Vá, Abraão, isso é um bênção. Isso é um bênção para toda a terra. E o que significa bênção? O que Abraão tinha para oferecer? Se não era Cristo, se não era a palavra de Deus, vai, Abraão, isso é um bênção que nos fim das contas é exatamente isso. É Cristo. O Novo Testamento fala acerca disto. Sabei, pois, que os da fé e que são filhos de Abraão, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Ele era para ser um bênção com o Evangelho, explica os apóstolos.
Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Esta é a bênção que você tem que ser, de ser uma família que vai anunciar, que vai viver de acordo com o pacto e leva isso para as nações. Quem é que pode distribuir bênção se não é Deus? Então Abraão, se ele tem uma bênção para dar, para doar para os outros, certamente é só Deus. Então Abraão tinha que ser um portador da bênção de Deus. Irmãos, eu espero que nós já estamos aprendendo sobre nossa missão, porque nós vivemos o mesmo pacto da graça. É muito similar aqui a missão de Abraão com a nossa missão, porque faz parte daquele mesmo pacto da graça que cobre toda a história da redenção. O que acontece então desde Abraão, desde aquela época e o resto da história da Bíblia? Certamente esse pacto é o espinha dorsal, aonde todos os outros ossos e capítulos estão conectados com este tema central na Bíblia. Finalmente a história chega para a nova aliança, o ponto alto do pacto da graça. O novo pacto é o cumprimento de todos os outros pactos. E nós celebramos essa nova aliança no cerimônio, frequentemente na igreja. 1 Coríntios 11. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. No meu sangue do Redentor de Cristo. Agora não é mais o sangue dos cordeiros e dos animais, os sacrifícios. Agora é o sangue do Filho de Deus. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. O ponto alto do pacto, da mesma aliança feita com Abraão até os dias de hoje. Nós vivemos nesta nova aliança. Então, irmãos, nós temos visto o papel de Abraão, o papel de Adão e até o papel rapidamente de Cristo nesta aliança. Qual é a sua responsabilidade então? A bênção de Abraão foi aberta para todo mundo, para brasileiros, americanos, egípcios. Um enlargamento, uma abrangência da graça de Deus, todas as nações. E a mensagem é: você pode ser reconciliado com Deus através da obra de Cristo. Você pode se tornar uma nova criação em Cristo. Irmãos, que missão nós temos de anunciar o Evangelho. Uma nova humanidade sendo construída, porque a velha humanidade foi destruída por causa da desobediência e porque o ser humano não conseguiu viver de acordo com as grandes palavras de Deus. Nós não conseguimos adorar a Deus verdadeiramente. Então Deus, na soberania dele, Ele refaz as coisas de acordo com o plano dele. E você foi enxertado, conectado com esta grande missão de Deus para salvar um mundo perdido. Uma história terrível, cheia de trevas, mas agora a luz de Cristo, a luz do mundo chega no Evangelho como ápice de todo a religião da Bíblia.
E nós somos participantes e cordeiros de toda a vitória de Cristo. E nós tornamos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, por causa de nosso cabeça federal, Cristo que viveu. Tudo isso, Ele não falhou. Então qual é a nossa missão, irmãos? Proclamar as boas novas da reconciliação com Deus. Quem tem que fazer isso? Certamente o pastor, certamente os presbíteros, certamente a igreja como instituição. Precisamos mandar missionários para proclamar esse evangelho, mas sim, todos os cristãos. Nós somos o povo pactual. Então as promessas do pacto são nós, e as responsabilidades do pacto então são bênção. Centralizando toda a sua vida, seu casamento, criação de filhos, educação, vocações, tudo. Integralmente todo o nosso ser dedicado a Ele. Amando a palavra de Deus, amando a comunicação com Deus, amando o povo de Deus, amando a igreja de Cristo e desejando que mais pessoas perdidas possam ser reconciliadas com Deus. É muito abrangente então nosso papel, nossa responsabilidade em todas as áreas da vida. Então a vida cristã não é meramente uma doutrina para ser analisado. Sim, tem que ser analisado, tem que ser compreendido logicamente. Mas também isso tem que adentrar nosso coração e nós precisamos amar este evangelho. Isso se torna parte de nossa tudo que nós somos, tudo nós fazemos. É um compromisso completo de nossa vida em todas as áreas com Deus, o Criador. Era assim que era para ser na origem. E assim nós estamos em Cristo voltando para o plano abençoado de Deus. Que vocês, minhas criaturas, vocês vão me amar, eu vou te amar. E nós vamos ter união, relacionamento, pacto, comunhão. Sentar ao redor da mesa. E nós vamos amar uma a outra. E nós vamos conversar para toda eternidade. O poder do Evangelho, o único poder que pode reverter a destruição que a queda causou. Então, se você quer que sua vida faz sentido, que você tem um projeto real, que você tem uma visão, uma missão de Deus, certamente tem que ser totalmente ligado com o Evangelho, que vai reverter toda a destruição da queda. Isso que nossos irmãos ali fora, que não conhecem Cristo ainda precisa, aqueles que são fora da aliança, se nós queremos realmente ajudar eles precisam que a queda, a rebeldia contra Deus seja destruído, e que eles sejam conectados com Deus e o plano original. Se eles precisam ser conectados com isso para toda a eternidade. Mayday, Mayday, Mayday. Ajude-nos, é isso que o mundo está proclamando. Como você vai responder? Como você vai ouvir este grito do povo? Deus tem uma resposta para tudo isso. Deus diz a Abraão para ir. Ele deu a Abraão uma missão para fazer. Ir para todo o mundo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, obedecer, todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nossa missão está diante de nós, irmãos. Vamos fazer isso coletivamente, juntamente, todos nós,
debaixo da liderança da igreja local e de todas as igrejas debaixo de Cristo, para a glória de Cristo. Esta é a nossa missão. Que missão gloriosa que Deus tem dado a nós. Que privilégio de ser instrumentos nas mãos do Redentor para trazer salvação, proclamação do Evangelho e toda a lei do Senhor, para que este mundo, relacionamentos, casamentos, famílias possam ser restaurados em Cristo. Vamos fechar na oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti pela história da redenção. Nós somos ainda mais gratos porque na Sua infinita misericórdia, por alguma razão que não é totalmente compreensível ao nosso coração, o Senhor entrou em nossa vida individualmente. E o Senhor nos escolheu. Nós que éramos um povo rebelde, um povo cheio de pecado, e Jesus morreu em nosso lugar, está limpando a gente. Que amor, que graça. Pedimos que nós podemos Te amar cada vez melhor, e que nós podemos ouvir Tua voz, seguir nosso Pai e Mestre e Te obedecer. Abençoa esta igreja nesta grande missão de trazer todos os povos submissos ao grande e perfeito Criador. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém.